Aleluia. Parabéns antecipadas, mamães. Vocês são preciosas. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Boa noite. Amém? Povo lindo e abençoado do Senhor. Você que está conectado conosco, nosso abraço a você também. Obrigado por abrir a sua casa através do seu aparelho de televisão, computador, para que a palavra de Deus chegue até a sua casa. Que você seja abençoado também nessa noite, em nome de Jesus. Ao meu Redentor, a minha gratidão por esse privilégio maravilhoso que é poder ministrar a sua palavra. Vamos abrir a palavra do Senhor para meditarmos e ouvirmos a voz de Deus nesta noite, amém? Amém? Evangelho segundo São João, capítulo 5. Nós iremos ler 2 textos e eu gostaria que, se fosse possível, você mantivesse sua Bíblia aberta para que a gente pudesse validar aquilo que nós estivermos pensando nesta noite e sendo ministrados pelo Senhor. Evangelho segundo São João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Assim diz a palavra: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Eles acreditavam dessa forma. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus: fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era Jesus. Quem era? Porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Muda algumas páginas aí no capítulo 9, o versículo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E respondeu-lhes Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou e voltou vendo. Então os vizinhos, o que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? E respondeu ele: o homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e eu estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Não sei. Ele não sabia onde Jesus estava. Feche os seus olhos. Fala com o Senhor nesta hora. Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz nesta noite. O Senhor é um Deus
que, através da sua palavra, ela não volta vazia. Quando ministrada ao nosso coração, ela faz aquilo que apraz, e eu preciso ouvir o Senhor falar comigo nesta noite. Senhor, nós oramos a Ti, a Tua palavra ela foi lida, os Teus filhos estão, ó Deus, conectados com o Senhor nesta noite, porque desde o momento que este culto foi aberto, nós estamos aqui por causa do Senhor. Ó Deus, e ao lermos a Tua palavra, nós temos a oportunidade de sermos ministrados, de sermos ensinados, de sermos, ó Deus, consolados, exortados, ó Deus, para que a nossa vida ela venha a ser impactada pela manifestação da palavra do Senhor, que é o Teu Evangelho, que é poderoso para transformar, para salvar, para curar e para libertar. Que o Senhor faça isso nesta noite na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Deus, e que nós estejamos prontos, ó Deus, com os nossos ouvidos sensíveis, o nosso coração aberto, ó Deus, a ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar às nossas vidas nesta noite. Ó Deus, para que o Teu nome seja em todo o tempo glorificado através de cada ato deste culto, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós ouvimos experiências acerca do encontro de uma pessoa com Jesus, uma pessoa que se converte, uma pessoa que tem acesso a um contato direto com a pessoa de Jesus através da sua palavra, ou através de uma história tão linda, duas histórias tão lindas como essa que nós tivemos a oportunidade de ler aqui nesta noite, nós vemos o quanto que o Senhor Jesus ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele realmente, quando ele tem um encontro com alguém, ou quando alguém tem um encontro com ele, verdadeiramente a sua vida, ela nunca mais é a mesma, ela é mudada. Isso aconteceu certamente comigo, isso certamente aconteceu com você, alguns numa intensidade maior, numa experiência mais profunda, outros dentro de um contexto com mais tranquilidade, mas a certeza que eu tenho é que todos nós, ao encontrarmos o Senhor Jesus, as nossas vidas, elas foram tocadas, elas foram transformadas, e nós começamos a viver um novo tempo, uma nova história, nós começamos a experimentar coisas novas na nossa vida, porque o nosso Jesus, amado e querido por todos nós, ele veio para quebrar, para destruir as obras do diabo, para trazer luz aos cegos, ou visão aos cegos, para trazer cura aos enfermos, para trazer libertação àqueles que estavam cativos e para alcançar o coração de todos aqueles que se precisavam. E eu e você não estamos a par desse contexto, porque todos nós um dia pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E ao termos a oportunidade de sermos ministrados pela palavra de Deus, nós fomos tocados e o Espírito Santo trabalhou em nossa vida e nós pudemos vivenciar experiências que outrora nós não tínhamos vivido, porque só quem tem um encontro com Jesus consegue experimentar aquilo que nós experimentamos, não é verdade? E aí, quando nós olhamos um contexto como esse, de conversão, a gente vê que as conversões atuais, dos dias atuais, elas são um pouco diferentes das conversões que aconteceram na época dos louvores que foram cantados aqui, nos anos 80, nos anos 90, porque eu, apesar de ser filho de crente, de um pastor, apesar de ter nascido no lar cristão, eu tive uma experiência com Jesus com 20 para 21 anos. Eu era filho de crente, mas não era crentinho. Eu não era uma pessoa fácil. Então, eu fui na igreja até 14, 15 anos, talvez, e daí eu comecei a vivenciar experiências longe do caminho do Senhor, longe da presença do Senhor. E eu tenho constrangimento de compartilhar as coisas que eu era capaz de fazer. Eu tenho essa carinha quietinha, assim, hoje, que algumas pessoas acham, mas eu não era fácil. Misericórdia do Senhor me alcançou, e hoje eu posso estar aqui falando que realmente andar com Jesus é maravilhoso. Isso aconteceu no ano de 91, no dia 26 de maio, numa noite de domingo, onde o Senhor Jesus, através da boca do servo do Senhor que estava no altar pregando, ele ministrou no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 4, dizendo: endireitai as suas veredas. E nesse dia eu decidi endireitar as minhas veredas e nunca mais eu abri mão de caminhar ao lado de Jesus. E isso é maravilhoso, irmãos. E nesse tempo,
Eu vivi, assim, experiências maravilhosas, porque quando a gente se converte, quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente começa a experimentar coisas novas. Eu falava que eu ia casar depois dos 40 anos, que eu queria viver a minha vida. E, geralmente, quando chega um rapaz, seja ele bonito ou como eu não vou falar de quem eu sou, geralmente chama a atenção, há um déficit de rapaz na igreja, e, às vezes, as meninas ficam meio uriçadas. E eu falava, eu não quero saber desse negócio de namorar, eu não quero saber disso, eu quero buscar o Senhor, eu quero viver na presença do Senhor. Se eu tiver de casar, é só depois dos 40 anos. 3 meses depois, eu comecei a namorar com a minha esposa, que eu estou casado até hoje, até que a morte nos separou, o Senhor Jesus venha nos buscar. Mas a verdade, irmãos, que nesse tempo, eu vivi muitas experiências. Eu, namorando com ela, às vezes os cultos terminavam às 9 horas, 9h10, eu ficava na casa dela até as 10 horas da noite, até porque tinha uma certa regra lá naquela época, não é como hoje, que os meninos abusam muito. E aí, tem também, né? E aí, eu estou passando por isso. E aí, eu saía da casa da Agmar e eu não ia para casa. Eu pegava o ônibus para trabalhar no dia seguinte, às 4 horas da manhã, mas eu queria tanto buscar e ter experiências com o Senhor, que eu saía da casa dela, eu ia para o monte. Eu chamava os meus amigos, a gente ia para o monte. Tinha dia que eu descia do monte meia-noite, 1h da manhã, mas tinha dia que eu descia 3h30, tomava um banho, ia trabalhar e não dormia nada. E foi um tempo assim maravilhoso, e eu trago isso no meu coração assim com muita alegria, porque quando a gente realmente converte, a gente começa a experimentar coisas novas, e nesse tempo, às vezes eu fico observando, não é como antigamente, quando um filho se convertia ao Evangelho, que não tinha os pais que serviam ao Senhor, geralmente ele ouvia dos seus pais, você nasceu nesta religião e nessa religião você vai morrer. Você não vai se tornar um cristão, você não vai se tornar um crente. E começavam aqueles conflitos, muitos eram expulsos das suas casas, muitos casamentos eram terminados por causa da fé, muitas experiências negativas de perda de emprego acontecia e as pessoas decidiam caminhar com Jesus. Hoje é um pouco diferente, porque às vezes as pessoas chegam no trabalho e comentam que frequentou determinada igreja, frequentou determinada comunidade de fé e decidiu caminhar naquele lugar, e ela, pessoa ímpia, não tem compromisso nenhum com o Senhor. E às vezes ele fala assim, que legal, rapaz, eu também já fui lá, aquela igreja é maneira, aquela igreja é isso, lá pode fazer isso, lá pode fazer aquilo, lá eles não cobram muito a gente. E às vezes isso causa um choque em nós, que somos de uma geração mais antiga, onde as pessoas, de maneira assim radical, abriam mão de muitas coisas por amor a Jesus, porque tinham um encontro verdadeiro com Ele. E quando nós olhamos isso, irmãos, nós paramos para pensar, será que isso é bom? Será que isso deve ser assim mesmo? Ou será que nós precisamos resgatar esse tempo onde as coisas aconteciam e o impacto era tão grande que as pessoas que se relacionavam conosco eram tocadas de maneira poderosa, porque a nossa vida realmente apresentava frutos de transformação. E eu falo isso, irmãos, não com muita alegria no meu coração, porque nós temos a obrigação de continuar e perpetuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, que ele é o poder de Deus para transformar vidas. E eu e você temos essa responsabilidade. E quando nós voltamos para esse texto, quando nós lemos história como essa, eu e você podemos analisar e sermos ministrados pelo Senhor, daquilo que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher que tem um encontro verdadeiro com Jesus, o que pode mudar na sua vida, o que pode causar um impacto na sua vida, o que pode chacoalhar a história dessa pessoa para que ela possa ter uma vida bem-sucedida no temor do Senhor. E a primeira coisa que eu queria pensar com você, que a experiência de encontrar verdadeiramente com Jesus, ela nos coloca em uma rota de obediência, mesmo sem nós o conhecermos na sua plenitude. Talvez você se lembre desse tempo, talvez você se lembre da experiência que você vivenciou quando começou a andar com Jesus, sem saber um texto da palavra de Deus, mas você andava com a sua Bíblia debaixo do braço.
sem saber como fazer quando ia para uma reunião de pequenos grupos, que hoje nós chamamos de célula, mas naquele tempo era chamado de grupos familiares, e que o dirigente daquela pequena reunião falava assim: hoje é o seu dia de orar, Tiago. E às vezes a gente entrava em pânico, porque a gente não sabia como começar uma oração, o que falar no decorrer da sua oração, ou até mesmo como terminar, mas nós estávamos ali engajados, querendo viver aquele tempo maravilhoso. E talvez muitos de nós, que tenhamos talvez 5 anos, 10, 20, 30 anos que andamos com Jesus, lembramos da primeira oportunidade que nós tivemos de falar do amor de Jesus para alguém pela primeira vez. Talvez nós lembramos da primeira vez que nós oramos numa reunião de grupo pequeno na igreja. Talvez nós lembramos da primeira vez que nós tivemos a oportunidade de falar na frente da comunidade de fé que nós servimos. E todas essas coisas marcou profundamente, ainda que de maneira assim, onde a gente andava um pouco desengonçado ou expressava de maneira errada. Nós estávamos fazendo aquilo com muita alegria, porque nós sabíamos que nós tínhamos um Cristo que nos amou de maneira tão especial, que ainda que nós fôssemos e sentimos tão pecadores, nós sentimos que nós éramos abraçados pelo seu amor restaurador e renovador. E eu e você estamos aqui nesta noite porque nós também sabemos e vivenciamos experiências como essa. E não é diferente nesse tempo, onde nós também temos a oportunidade de falar dos seus feitos e o quanto ele é maravilhoso na nossa vida. Eu me lembro, querido, de um tempo onde eu tinha a alegria de ter um dos amigos que gostava de fumar a marijuana. E, às vezes, eles, naquela época, hoje é pela rua, as pessoas não têm muita regra para isso. E as pessoas saíam para as ruas mais afastadas, onde tinha uma iluminação menor, e eu fazia questão de ir lá, falar com eles, dar boa noite para eles e falar do amor de Jesus, falar que Jesus transforma, que Ele era poderoso para mudar a vida deles, que o Senhor era poderoso para transformar as suas histórias. E eu tinha muita alegria e tinha muita convicção, porque eu sabia, queridos, que eu estava apaixonado com Jesus, porque eu tinha tido uma experiência maravilhosa com Ele. E esses homens que nós lemos essa história, eles também tiveram essa experiência. Mesmo não sabendo quem era Jesus, não conhecendo a história, eles sabiam que eles foram amados e as suas vidas foram transformadas. E se nesses casos foram assim, nós podemos observar que eles passaram a obedecer a Jesus de prontidão, no primeiro momento, quando eles encontraram com Jesus. E eu queria validar isso, lendo o texto da palavra que nós já lemos, mas eu queria repetir com você. Nesses 2 casos, eles passaram a obedecer, sem ter ao menos a informação básica sobre Jesus. No capítulo 9, versículo 10 e 11, presta atenção, olha que curioso. Eles perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu, o homem chamado Jesus, ele fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e eu estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde ele está? E ele respondeu, eu não sei. Ele decidiu obedecer Jesus. Jesus decidiu fazer lodo e tocar nos olhos daquele homem, e ele decidiu obedecer. Ele não decidiu questionar. Ele não decidiu perguntar o porquê daquele ato. Ele decidiu obedecer a Jesus e ir ao tanque de Siloé e lavar. Ele não perguntou, por que eu não vou em outro lugar? Por que eu não posso lavar na minha casa? Ele simplesmente, ele abraçou aquela proposta e ele tomou posse dela para que a sua vida fosse transformada e o milagre acontecesse na sua vida. E o desafio para mim e para você nesta noite é independente do quanto nós temos nos relacionados com Jesus, nós precisamos sair daqui com o nosso coração convicto de que se nós queremos o milagre dele na nossa vida, nós precisamos estar dispostos a ouvir a sua voz e a obedecer e fazer aquilo que ele determinar para nós, para que nós possamos alcançar o seu milagre e o seu favor na nossa vida. Eu e você precisamos ter essa convicção. O paralítico também viveu essa experiência. Ele não sabia quem era Jesus. No livro de João, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 13, nós vemos, imediatamente o homem se viu curado. E ele tomou o leite, e pôs a andar, e aquele dia era sábado. E eles disseram aos judeus que fora curado, e eles disseram que não era lícito carregar o leito, porque era sábado.
Então ele respondeu: o mesmo que me curou, disse-me: toma o teu leito e anda. E eles perguntaram: quem é este homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era Jesus, porque Jesus havia se retirado. Ele, sem saber quem era Jesus, ele decidiu obedecer. Ele, sem saber quem era Jesus, ele decidiu escutar o seu comando e tomar posse da vitória. Ambos, nesses textos que nós acabamos de ler, tiveram um encontro fantástico e fenomenal com o Senhor Jesus. Ambos foram curados, ambos experimentaram o milagre da parte de Jesus, ambos tiveram as suas vidas mudadas e as suas vidas transformadas. Eu e você precisamos entender isso, eu e você precisamos ter essa convicção em nosso coração nesta noite. Se nós queremos experimentar o milagre de Jesus na nossa vida, nós temos que entrar em uma rota de obediência. O cego, o ex-cego de nascença, ele ouviu o comando de Jesus e foi lavar. E talvez Jesus, através do seu Espírito Santo, ele está falando ao nosso coração aqui nesta noite, queridos. Pedindo para mim e para você coisas para deixarmos de fazer, porque Ele quer colocar-nos em um novo nível, um novo patamar, viver uma nova história. E nós estamos presos ao nosso passado, nós estamos presos às coisas que têm nos distanciado do Senhor, que têm tapado os nossos ouvidos, fazendo com que nós não possamos ouvir o comando e a voz do Espírito Santo. Mas nesta noite o Espírito Santo ele está aqui e ele está falando: abre a porta do seu coração, meu filho amado, porque eu quero abençoar a sua vida. Abra a porta do seu coração, minha filha amada, porque eu tenho coisas novas para fazer na sua história. Abra a porta do seu coração, meu querido, minha querida, porque eu quero transformar o que está de errado lá na sua casa, nos seus relacionamentos, no seu casamento, porque eu tenho coisa nova para você nesta noite. O nosso Deus, Ele está presente aqui nesta noite. O Espírito Santo, Ele está conosco. A palavra nos assegura isso. Quando Ele ia se ascender aos céus, Ele deixou para nós uma palavra fiel e verdadeira de que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é por um instante, não é por um momento, não é por um minuto ou por uma hora. É todos os momentos das nossas vidas, seja onde nós estivermos, seja onde nós estivermos colocando a planta dos nossos pés, Ele está conosco, Ele está nos abençoando, Ele está derramando a sua graça sobre nós, Ele está nos restaurando, Ele está nos renovando, Ele está nos libertando, para que o nome dEle seja glorificado através da minha e da sua vida. Aleluia! Nós precisamos acreditar e tomar posse dessa verdade. O Senhor, Ele está falando comigo e com você que nós, se quisermos obedecer, se quisermos sermos abençoados, nós precisamos obedecê-lo. A segunda coisa, queridos, que nós precisamos tirar como lição para nós nesta noite, é que a conversão verdadeira, ela gera efeitos colaterais. Volta lá para o texto, por gentileza. No versículo 5, no versículo 14, Jesus, após ter curado esse paralítico, no segundo momento ele encontra com ele no templo. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe que já está curado, não peques mais, para que te não suceda coisa maior, para que não te suceda coisa pior. Queridos, esse homem ele viveu uma experiência. Eu coloquei a citação do versículo 5 e 14, mas é uma outra passagem, eu vou lembrar e vou falar com você, talvez esteja no capítulo 9. Mas a verdade, querido, que quando nós temos uma verdadeira conversão, ela gera em nós efeitos colaterais. Um verdadeiro encontro com Jesus, ele gera efeitos colaterais em cada um de nós. A chegada de Jesus em nossas vidas nos obriga a tomarmos uma posição. A chegada de Jesus em nossa vida, ela nos obriga a nos posicionar diante de certas coisas. Porque senão, irmãos, nós agimos, procedemos e nos comportamos como o mundo lá fora. E eu e você precisamos entender que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas, elas precisam ficar para trás. E nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Deixa eu contar para você uma experiência vivida no meu trabalho há alguns anos atrás. Eu tinha um carro com 10 anos de uso.
Deixa eu fazer uma correção, porque eu não falo na primeira pessoa, porque nós tínhamos um carro, porque eu e a minha família que usávamos. Nós tínhamos um carro de 10 anos de uso, e eu fui procurado por um superior meu, e ele me fez uma proposta para que eu vendesse o meu carro, porque uma determinada empresa me daria um carro 0 quilômetro de presente. Se você nunca recebeu uma proposta como essa, deve ser legal, né? Eu recebi, e eu falei com ele naquele momento de que eu não aceitaria aquela proposta, porque eu tinha um compromisso com Jesus. E eu tinha entrado naquela empresa com as minhas mãos limpas, e com minhas mãos limpas eu iria sair daquele lugar. E ele me respondeu de prontidão naquele momento que eu morreria pobre, e ele usou uma outra palavra, chula, para descrever o meu futuro, porque eu era muito honestozinho. Foi a expressão que ele usou. E eu disse para ele, o Deus a qual eu sirvo, ele está ouvindo o que você falou e o que eu falei, e lá na frente, ou no último dia, nós veremos quem está certo. O tempo passou, ele começou a me perseguir, porque ele sabia que eu não fazia parte das coisas que aconteciam erradas ali na companhia. E Deus, ele foi me dando graça, ele foi me abençoando, e algum tempo depois essa pessoa saiu, e eu continuo lá até hoje, para a glória de Jesus. Mas, queridos, essa experiência, ela exigiu de mim tomar uma posição ao lado de Jesus. Jesus, escrevendo em Mateus, capítulo 10, versículo 34 e 35, ele diz o seguinte: não penseis que eu vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Quando muitos de nós lemos esse texto, nós questionamos, e terça-feira nós falamos sobre esse texto na célula. E por que o príncipe da paz diz que não veio trazer paz? Ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer espada. É porque, irmãos, ele vinha com uma proposta do reino de Deus, de um evangelho que exigiria de cada um de nós posicionamento e posição diante dele. E isso faria com que eu e você enfrentássemos adversidades dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, porque nós vamos ter que tomar uma posição ao lado de Jesus. E isto custa caro muitas das vezes. Lembra do jovem rico? Ele era um homem que obedecia a todos os mandamentos, e Jesus desafiou ele, né? Jesus disse para ele, e ele disse que guardava todos os mandamentos, e realmente, quando nós analisamos da perspectiva humana, nós que somos pais de meninas, Davi, parece o padrão perfeito, aquilo que nós queremos escolher para ser o nosso genro, porque ele tinha muitas virtudes. Mas Jesus, ele conhecia o íntimo daquele jovem rico, e ele disse que ele que faltava ali alguma coisa, e ele precisava vender tudo aquilo que ele tinha e repartir aos pobres. E a Bíblia diz que aquele homem baixou o seu semblante, entristecido, saiu, e não decidiu ouvir a voz do mestre. E muitas das vezes, meus irmãos, meus amados e queridos, a chegada de Jesus, ela vai nos obrigar a tomar partido em muitas coisas. E eu e você precisamos romper com essas coisas. Nós precisamos romper, porque se nós escolhermos andarmos ao lado do Senhor Jesus, nós vamos e precisamos estar dispostos a pagar um preço. E nós vamos perder amigos, nós vamos perder emprego, nós vamos perder relacionamentos, nós vamos enfrentar todo o sistema religioso que às vezes está diante de nós. Nós precisamos continuar convictos de que o Evangelho de Jesus, ele é genuíno e é poderoso, e ele por si só basta na minha vida e na sua vida. Nós precisamos entender isso, querido, porque se nós queremos viver uma experiência como esses dois homens viveram, um era cego de nascença. A tradição acreditava que os cegos de nascença eles poderiam voltar a ver só por um milagre de Jesus. E ele experimentou
um milagre do Pai. E ele experimentou o milagre de Jesus na sua vida. Aquele há 38 anos paralisado, ele voltou a andar porque Jesus o encontrou. Se eu e você quisermos experimentar algo extraordinário, algo especial na nossa jornada, nós precisamos acreditar que o mesmo Jesus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Eu acredito nesse Jesus, eu prego porque eu tenho convicção do Deus e o Senhor que eu sirvo e que você está aqui para adorar nesta hora. E se você talvez esteja nos assistindo pelas nossas redes sociais, eu desafio você a acreditar, a colocar a sua confiança, a depositar a sua confiança nesse Jesus, porque certamente Ele tirará dos seus olhos toda a venda e você passará a ter uma visão nova, uma nova perspectiva de vida, você vai ver os seus milagres acontecendo na sua vida e coisas maravilhosas irão acontecer. As suas pernas serão libertas e você, talvez que tenha vivido uma paralisia espiritual, parado no tempo, sofrendo através da mão pesada de Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Mas o Cristo que eu e você servimos e acreditamos, Ele é poderoso para fazer e desfazer as obras do diabo. Eu e você precisamos acreditar nessa certeza, irmãos, e romper com tudo aquilo que pode causar esse efeito colateral de fé que eu e você precisamos. Vejamos o caso desses homens. Esses homens, eles viveram experiências extraordinárias e poderosas, e eu e você podemos viver isso. Nós precisamos transformar a nossa mente, irmãos. Se porventura há algo que nos impede de ver aquilo que Deus tem para nós, se há algo que impede que eu e você enxerguemos aquilo que Jesus tem para a nossa história, nós precisamos clamar pelo poder do nome dEle nesta noite, e essas escamas cairão por terra, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos acreditar nisso. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele continua fazendo coisas maravilhosas, e se nós decidimos andar com Jesus, e decidimos a romper com tudo aquilo que não é de Deus, certamente, com a nossa mente transformada, nós iremos pensar em tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é puro, porque isso agrada o coração do Deus que nós servimos e adoramos. Eu e você precisamos experimentar cada momento dessa história. E esse homem, irmãos, voltando para o texto, quando ele decidiu viver uma nova experiência ao lado do Senhor Jesus, quando ele começou a experimentar os efeitos colaterais da transformação que Jesus fez na sua vida, ele começou a experimentar coisas novas. Nós vemos que ele foi expulso da presença dos judeus e dos religiosos da época, porque no capítulo 9, versículo 34, diz que ele foi expulso, e a sua família, em certo momento, ao ser questionada, ela disse que eles não deveriam arguí-lo em relação a ele ser cego de nascença ou não, porque eles sabiam que se eles afirmassem que Jesus era o Cristo, o enviado de Deus, eles seriam expulsos da sinagoga, e as pessoas temeram. E o cego, ele permaneceu firme na sua convicção, contando a sua história, a sua experiência, e ele foi expulso, mas Jesus teve um novo encontro com ele. Nós precisamos entender que a conversão genuína, a conversão, o encontro real e verdadeiro com Cristo vai nos fazer ser expulso de algum lugar, vai fazer com que eu e você seja expulso de algum ambiente. Tem hora, irmãos, que nós colocamos o nosso pé em locais onde nós não somos bem-vindos, porque a nossa presença vai dissipar as trevas que há naquele lugar, e nós vamos ser convidados, gentilmente convidados a ser retirados daquele lugar. Nós não vamos sentar na roda dos escarnecedores, porque nós não compactuamos com aquilo que eles estão vivenciando e pregando, mas nós somos homens e mulheres comissionados pelo Senhor para colocarmos a planta dos nossos pés e fazer a diferença na vida daqueles que estão perecendo. E se você, porventura, em algum momento, já foi convidado a se retirar, ou já foi expulso, ou perdeu alguma amizade por amor a Jesus, não fique triste, não fique abatido por isso, porque a sua recompensa é muito maior. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele diz que as aflições desse tempo presente, ela não pode ser comparada com a glória que um dia nos será revelada. Eu creio nessa verdade, eu creio nessa palavra. Para terminarmos, caminhando para o final, nós
Nós precisamos sair daqui nesta noite, entendendo que a cada momento, após uma experiência verdadeira com Jesus, nós sempre teremos a oportunidade de aprender. Irmãos, é maravilhoso, porque você já parou para fazer uma análise em relação à sua vida e à sua caminhada ao lado de Cristo? O quanto que você evoluiu, o quanto que você mudou, o quanto que você aprendeu vivendo e praticando os mandamentos e os ensinamentos de Jesus Cristo? A nossa vida não fica estagnada, ela não fica parada. Nós, de degrau em degrau, nós vamos alcançando um nível onde o Senhor se alegra conosco e onde a nossa presença, a nossa jornada, a nossa caminhada começa a impactar e fazer a diferença nas pessoas. Eu não sei se é um grande teólogo, um grande pregador. Eu ouvi há um tempo atrás um pastor falando isso na internet, que talvez não seja necessário que nós devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo e, se possível, falar dele. Nós devemos pregar através das nossas vidas, das nossas atitudes, do nosso comportamento, mostrando aos outros que estão à nossa volta o quanto Jesus operou maravilhosamente na nossa vida e é capaz de operar na vida dele se ele abrir o seu coração para que a sua vida seja transformada. O ex-cego de nascença, ele só alcançou o milagre na sua vida porque ele ouviu a voz do Senhor. O homem paralítico, ele só começou a andar, apesar dele ter titubeado logo ali no início do diálogo com Jesus, é porque ele ouviu e praticou os ensinamentos de Jesus. E Jesus, através da sua palavra em João, capítulo 15, versículo 14, ele diz que aqueles que praticam e que obedecem os seus mandamentos são seus amigos, aqueles que fazem aquilo que ele manda, aquilo que ele determina. E esse tem que ser o desafio para mim e para você. Se nós queremos ser amigos de Jesus, nós temos que deixar as nossas vontades de lado, nós precisamos deixar os nossos achismos de lado, nós precisamos renunciar àquilo que nos prende ao nosso passado e olhar para frente, olhar para o autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que já está preparado para cada um de nós. O salmista escrevendo, me parece que no capítulo 34 de Salmo, ele diz que os mistérios de Deus, eles são revelados a todos aqueles que o temem. Todos aqueles que temem ao Senhor, os seus mistérios são revelados a Ele. E eu e você precisamos temer ao Senhor para que a gente comece a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? A cada oportunidade que temos com Jesus, nós temos sempre a oportunidade de aprender. O ex-paralítico, ele não sabia quem era Jesus direito, mas ele queria estar com Jesus. E o que Jesus faz? Jesus traz a ele conhecimento e luz. João 5,14, que era o texto que eu tinha dito aquela hora. Jesus disse, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa maior, coisa pior. Essa é a palavra de Jesus para este homem. Jesus se revelou a ele e trouxe um ensinamento para ele, para que ele andasse em obediência, para que ele não desviasse nem para a esquerda, nem para a direita, mas que ele olhasse para frente, que ele seguisse os seus ensinamentos, para que não acontecesse algo pior na sua vida e na sua jornada. Irmãos, quando nós escolhemos e decidimos andar com Jesus, Robson, nós somos desafiados a romper com tudo aquilo que nos prendeu ao pecado. E se nós baixarmos a guarda, se nós não estivermos com os nossos ouvidos aguçados, com o nosso coração vigilante diante do Senhor, nós poderemos tropeçar e cair, e nós poderemos ser atacados pelo adversário das nossas vidas, mas nós temos um Deus poderoso que segura nas nossas mãos e nos coloca de pé. Quando nós estamos caminhando, ainda que seja sobre as águas, se tirarmos o olhar dele por um descuido, por uma distração qualquer e começarmos a afundar, é só clamarmos pelo seu nome, ele vai estender sua mão, ele vai nos resgatar e trazer-nos em segurança de volta para o seu barco. Eu e você precisamos entender isso, eu e você precisamos acreditar nessa verdade, e Jesus, de maneira pedagógica, ele fala com esse homem, ele diz para ele mais ou menos assim, homem, você sabia que você estava com a sua vida meia complicada, você estava totalmente
totalmente paralisado, porque você não conseguia ver, você não conseguia andar. E se você parar para observar, você, neste momento que eu falo contigo, você está num estágio melhor do que quando eu encontrei com você há pouco tempo atrás. E o desafio para você é continuar me servindo e seguindo os meus ensinamentos para que você possa desfrutar de tudo aquilo que eu tenho para você. E isso, irmãos, ensina-nos que uma experiência verdadeira e especial com Jesus, dentro dessa pedagogia, desse ensino que o Evangelho de Jesus Cristo traz para nós, assim como ele trouxe essa palavra ao paralítico, ao ex-paralítico, ele trouxe também para o ex-cego, revelando-se a ele. João capítulo 5, versículo 35 ao 38, Jesus, ouvindo que ele tinha sido expulso pelos judeus e pelos religiosos ali do templo, encontrando-o, pergunta: tu crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já os tenho visto, porque sou eu que falo contigo. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Rendeu-se aos pés de Jesus. Quando Jesus ele se revela, quando Jesus se apresenta, quando Jesus se faz conhecido diante de cada um daquele que abre o seu coração para acreditar e confiar nele, ele se revela de maneira tão poderosa que isso faz com que nós nos curvemos diante dele e adoremos o seu nome em todo o tempo, glorificamos a ele, porque nós começamos a entender do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, para que nós fôssemos resgatados do nosso lamaçal de pecado a qual nós vivíamos, nas densas trevas a que nós vivíamos, e trazidos para o reino do seu amor, para o reino da luz, que é a presença de Jesus nas nossas vidas. Eu e você precisamos entender isso, queridos. Ele se apresenta para o rapaz. Ele sabia seu nome, mas ele não sabia que ele era o enviado, o Filho de Deus, que era propagado pelos profetas. E assim, com os joelhos curvados diante desse Senhor e Salvador, ele confessa que Jesus, a partir daquele tempo, seria o Senhor da sua vida. E eu e você estamos aqui nesta noite, porque nós entendemos e cremos que o nosso Jesus, ele está presente neste lugar. A sua presença, quando nós saímos da nossa casa, quando nós saímos do nosso trabalho e nos dirigimos para a presença dele, nós vemos o quão maravilhoso ele é nas nossas vidas. E, irmãos, é tão maravilhoso nós entendermos isso, porque dentro desse processo de conhecimento, de crescimento, dentro desse processo de conquistas, onde o Espírito Santo vai nos ministrando através da palavra do Senhor, onde nós vamos entrando a cada dia, a cada passo nessa rota de obediência aos princípios do mandamento da palavra do Senhor. O Deus a qual nós servimos, ele sempre está nos surpreendendo. Em todos os dias das nossas vidas, nós vemos o seu cuidado sobre nós. Em todos os dias da nossa vida, nós vemos a sua mão poderosa agindo sobre nós, trazendo cura para pessoas que nós estamos clamando, restaurando relacionamentos que outrora nós estávamos a ponto de desanimarmos dele, mas o Senhor, ele entra com a provisão, porque para aquele que crê no Senhor, nada é impossível. Eu creio assim, você também que está presente aqui nesta noite também crê, e eu tenho certeza, queridos, que coisas maravilhosas, a partir do momento que eu e você começarmos a atrair a presença desse Jesus nas nossas vidas, que tem se revelado a nós através do canto de um pássaro, através do batido da onda, através do sopro do vento, nós nos rendermos e sermos um coração grato. Coincidentemente, eu lembro agora, e o Espírito Santo traz ao meu coração, esse mês da família que nós estamos vivenciando, um mês sem murmuração, um mês onde nós precisamos abrir o nosso coração e expressar a nossa gratidão ao Senhor pelos seus feitos em nossa vida, e às vezes nós fraquejamos, às vezes nós erramos, às vezes nós vacilamos, porque nós abrimos os nossos lábios somente para pedir, pedir e pedir. E o nosso Deus, como Ele é misericórdia, Ele está sempre nos abençoando, nos abençoando, nos abençoando. Mas nós precisamos sair daqui nesta noite, meus amados, com o coração certo de que precisamos ser gratos ao Senhor, que precisamos andar nessa rota de obediência, experimentando tudo aquilo que Ele tem para nós, tendo esse encontro genuíno com Ele todos os dias, confessando os nossos pecados, se porventura nós falharmos, se nós pecarmos. A palavra de Deus nos dá essa certeza e essa convicção, queridos,
1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Então nós precisamos, irmãos, sairmos daqui com essa convicção de que um encontro genuíno com Ele gera em nós a necessidade de entrarmos numa rota de obediência total aos seus ensinamentos, para que possamos experimentar os efeitos dessa transformação que Ele faz na nossa vida, ainda que haja efeitos colaterais, que nós precisamos nos posicionar, mas certamente, ao agirmos assim, nós teremos a oportunidade de sermos ministrados por Ele e aprender com Ele em todo o tempo, para que nós possamos alcançar novos patamares na nossa vida. Esse é o Deus que eu e você servimos. Ele está aqui nesta noite para fazer com que nós possamos aprender com eles, possamos viver segundo os seus ensinamentos e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu termino contando, geralmente, eu não falo das minhas experiências pessoais, e eu gostaria que você ficasse de pé, por gentileza. Nós já estaremos orando logo após. Geralmente eu não falo das minhas experiências pessoais, e hoje eu falei bastante, e eu vou compartilhar com vocês que vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena ser obediente ao Senhor. Vale a pena se posicionar para que as pessoas vejam que verdadeiramente nós tivemos um encontro maravilhoso e genuíno com Cristo. No mês de abril, nós tivemos um dissídio coletivo lá na empresa, pastor, 4,36%. Com tudo tão caro quando a gente está experimentando, né? Quando a gente vai no supermercado. Antigamente, com R$200, você fazia aquela feira. Hoje, você sai com 2 sacolinhas, assim, um em cada dedo. Você fala, Jesus, amado, não me abençoa, porque o negócio está feio. E aí, eu tive que passar para o pessoal que trabalha com a gente lá, essa informação. E uma coisa me chamou a atenção. Foi a primeira vez que eu comuniquei um reajuste salarial, onde o semblante das pessoas, em vez de ficar feliz, ficou triste. O semblante deu uma caída. Eu não vi expressão de felicidade como das outras vezes. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, eu vou conversar com a direção da empresa, porque, de repente, pode acontecer alguma coisa. E eu fui lá conversar com o meu diretor, entrei em contato com ele. E eu sou muito bom para pedir as coisas para os outros. Para mim, eu não sou muito bom. Mas dessa vez, por causa da inflação que está alta, eu falei, não, eu tenho que falar de mim também. Jesus, me dá sabedoria e tal. Eu falei, conversei com ele, passei as necessidades para ele, e ele concordou comigo e falou, eu vou pensar e depois a gente conversa. E o tempo passou, aí eu falei, jogou no banho do esquecimento, né? E nós estávamos orando. Eu falei com eles, vocês oram aí, porque Deus pode tocar no coração, inclinar o coração do rei a nós. Então vamos orar. E eu trabalho com pessoas que servem ao Senhor, e as pessoas que estavam dentro desse contexto, eu tenho essa liberdade de conversar com eles. E aí nós estávamos orando e esperando, mas, sabe, deixando as coisas acontecer. E agora, aproximadamente, ia dar 18 horas, ele me ligou e falou comigo, ó, essa lista está muito pesada, essa lista não dá. É sempre, vocês conhecem a história, eu vou contar rapidamente para a gente terminar. E ele falou, o que você pediu para os seus colaboradores, a partir de amanhã, eu vou comunicar ao departamento de RH e eles serão abençoados. Aí eu pensei, e eu? Aí ele falou comigo assim, o seu caso é um caso especial, como você nunca tinha pedido para você, além dos 4,36%, a gente vai te dar mais 44%. Vamos aplaudir o Senhor? Irmãos, é o Deus que nós servimos. Só Ele que faz isso. No contexto, quem é
do mundo dos negócios aí sabe o que eu estou dizendo. Ninguém consegue, irmãos, um aumento desse tamanho. Ninguém consegue. É a nossa fidelidade ao Senhor. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso, irmãos, para nos surpreender. Decida andar no caminho da obediência. Amém? Aplauda o Senhor, pastor Tiago.